Vanguarda Comunidade. Olá, muito bom dia. Começa agora o Vanguarda Comunidade, direto do estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté. Hoje vamos falar de perdas, como lidar com as perdas. A perda de um amor, de um parente e até de bens materiais. Para essa conversa eu recebo aqui no estúdio o psicólogo Gilberto Rodrigues. Gilberto, primeiro, muito bom dia e obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rede Vanguarda. Bom dia, Michele. Gilberto, eu quero começar um pouco falando de perdas por conta dessas tragédias que vem acontecendo desde o início do ano. Em São José dos Campos, nós tivemos 5 mortes no início do ano. Em Aparecida, alagaram casas, Atibaia alagaram casas. E a gente teve muitas mortes na região serrana, no Rio de Janeiro. A gente viu aí centenas de pessoas perdendo famílias inteiras. Então, às vezes, fica aquela pessoa, uma mãe que perdeu os filhos, perdeu o marido, um pai que perdeu os pais e perdeu os filhos. Como lidar com a perda nesse momento, que é tão difícil, né? E até encontrar forças para se recuperar. Lidar com a perda, de qualquer modo, é uma situação muito difícil. Por mais que estejamos preparados, vamos ter dificuldade para lidar com ela quando ela acontece, quando ela se põe à nossa frente. Lidar com a perda a partir de uma tragédia como essas que você cita, fica muito mais dolorido, porque você soma a perda propriamente dita às circunstâncias em que essas perdas aconteceram. Se há uma fórmula de lidar com a perda, e é importante deixar claro o seguinte, tudo isso é muito pessoal, depende muito de cada um, da formação, da visão inclusive religiosa, da visão que tem do que é a morte. Quer dizer, todas essas visões individualizadas faz com que cada um lide de modo diferenciado, particularizado com a perda. Porém, há uma coisa que me parece imprescindível para qualquer um. As perdas precisam ser olhadas de frente. Negá-las, deixar para ver depois, fazer de conta que não é tão grave, fazer de conta que não é tão dolorido, é protelar e provavelmente deixar que coisas piores aconteçam para que isso vá sendo curado, para que isso vá sendo amenizado em cada pessoa. A gente já volta a falar especificamente das tragédias. Assim, na sua visão, Gilberto, as pessoas hoje, de uma maneira geral, sabem lidar com a perda? Não. Está havendo uma dificuldade muito grande por uma decorrência do momento cultural que nós vivemos. Só para você ter uma ideia, é uma referência que eu acho que ajuda muito. Há meio século, ou há um século atrás, o modo de se lidar com a morte, ele era muito mais honesto do que é hoje. Hoje as pessoas adoecem gravemente, elas são retiradas dos seus lares, elas são retiradas das suas casas, elas vão para os hospitais para morrer, elas vão para os velórios para se despedirem e a morte virou alguma coisa que não é para ser vista, que não é para ser olhada, que não é para ser vivenciada. Se eu não vivencio a morte, como é que eu vou vivenciar adequadamente o luto? Como é que eu vou digerir com mais tranquilidade, embora muito dolorido, a perda? Tá certo, Gilberto. Voltando agora para a questão da tragédia, né? Assim, pessoas perdendo de repente parentes. Às vezes a gente fala, tem um avô, um idoso, doente, acamado, a gente parece até que vai se preparando. Às vezes também até a lei da vida, né? A pessoa mais velha falecer antes. E de repente um casal perdeu 3, 4, 5 filhos de uma vez só. E pessoas jovens que tinham um futuro pela frente e que os pais sonhavam um futuro pela frente. É mais difícil esse tipo de perda, de lidar com isso? Em primeiro lugar, é antinatural, né? Porque o natural é que os filhos enterrem os seus pais, e não o inverso. Em segundo, normalmente esses pais, eles vinham projetando todo um futuro para essas crianças, para essas crias, que vinham sendo acalentadas, na maioria das vezes, com muito carinho, com muito amor. Então, essa perda, além da perda do filho, do ente querido, ela tem um significado maior, porque ela está significando a perda de um sonho. Tanto que não é raro ouvirmos nessas circunstâncias pessoas dizendo com muita tranquilidade até que dariam qualquer coisa para estarem no lugar daquele filho, daquele jovem que perdeu.
É difícil lidar com a perda, principalmente em caso de criança, né? Como que a gente pode, por exemplo, tratar isso em casa? De repente, um irmão que ficou, né, e os outros 2, 3 se foram, como que o pai e a mãe devem tratar aquilo com a criança? Porque se para o adulto já é muito difícil, Gilberto, como a gente faz com uma criança que ainda não tem tanto conhecimento do mundo, dos sofrimentos, das tragédias? A melhor forma de fazer com que uma criança venha tendo conhecimento do mundo é mostrando a essa criança do modo mais verdadeiro possível o que é o mundo. E se naquele momento da vida dessa criança, o que está acontecendo naquele seu contexto familiar, que é o que você está citando, é uma situação de morte, é uma situação de perda, isso deve ser dito com toda a clareza possível. Diz-se da morte e dá-se colo, mas não se sugere esconder, não deixar ir ao velório, não deixar ir ao sepultamento. Quer dizer, é importante que se dê conta do fenômeno da perda. Essa é uma fase. Uma segunda fase é como vai se lidar com a falta, no seu exemplo, desse irmãozinho, por exemplo. É como vai se lidar com a dor dessa ausência, que na criança, na maioria das vezes, é experimentada de um modo bastante diferente do adulto. A criança ela tem uma visão da morte ainda muito mágica, que o modo dela olhar para o mundo ainda é mágico. Não é tão concreto, não é tão realista quanto do adulto. Mas, fundamentalmente, não contar histórias de carochinha. Nesse caso, não cabe. A verdade é fundamental para o amadurecimento e para que essa criança, lá na frente, adulta, venha ter uma condição de lidar com a realidade de forma amadurecida, de forma adulta. Tá certo, Gilberto. Ainda com relação à criança, eu tenho mais algumas perguntas para você, mas a gente vai deixar para o próximo bloco. Até já.